Um, dois, três, gravando. Está gravando? Está gravando. Vou botar boa noite, bom dia e etc. Pessoal do Itaúango que estão vendo esta vídeo aula. Bom, enfim, deixa eu tirar isso aqui. Pessoal, nós vamos falar sobre a unificação, certo? Francesa e alemã. Bom, eu escrevi aqui só para me orientar, minha letra continuou horrível. Assim, só para ficar constando, certo? Vamos embora. Certo? Então, ou seja, a unificação italiana, tanto a Itália quanto a Alemanha, certo? Ambas, certo? Eram divididas em vários reinos, certo? Ou era dominado pela Prússia, ou era dominado pelo Império Austríaco. Isso, eu ia esquecendo. Mas vamos embora, certo? Bom, vamos deixar a Alemanha para lá falar sobre a Itália. A questão da Itália, certo? A Itália eram, certo, pequenos reinos, certo? E ducados, ou bucados, um taquinho de terra aqui, um taquinho de terra ali, que pertencia a fulano e beltrano e cicrano, certo? E liderados ou dominados, né, pela Áustria. O movimento de 1948, que eu já falei para vocês, dá uma olhada lá no outro vídeo, ou lá no outro vídeo, certo? Falando sobre a Primavera do Povos, o nacionalismo, as tretas, a revolta na Espanha, Portugal, França, Bélgica, entre outros países, certo? Então é o seguinte, certo? Então isso aí veio desencadear três movimentos com o mesmo sentimento nacionalista, porém uns pensamentos um pouquinho diferentes, certo? O neoguelfemismo, certo? Liderado por Vicêncio Goberti, certo? A partir de uma unificação parlamentarista, essa primeira, governada ou ia ser guiada pelo Papa, certo? Os republicanos, bom, queriam uma visão republicana, bom, república, constituição, tá ligado? Todo mundo junto e misturado, porém respondendo, certo, a um conjunto de leis governado por um presidente e outras cositas más, certo? A monarquia, ou seja, por Vítor Manuel II e o Conde de Cavour, certo? Que era tutelada ou liderada pela a Casa de Saboia, certo? Bom, o início, Mazzini, certo? Este carinha, ele forma um grupo, né, no caso, o líder dos republicanos, um grupo chamado a Jovem Itália, 1830, um grupo revolucionário que ia pegar em armas e lutar pela liberdade da Itália, certo? Vítor II nomeia Piemonte e nomeia Cavour como primeiro-ministro, ou seja, ele podia mexer os pauzinhos porque ele tinha o poder em suas mãos, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui, do tripé, beleza, continuando, certo? Aí, Cavour propõe como, agora, primeiro-ministro, ele propõe unificar sob o domínio de Saboia. Daí, certo? Procura apoio internacional, ou seja, os franceses, certo? Que queria derrotar os austríacos, certo? Então, seguinte, entraram em luta com os austríacos e depois de um tempo eles tiveram que ceder alguns territórios para a Itália, certo? Depois conquistam as Sicílias com o apoio de Giuseppe Garibaldi. Vítor Emanuel II, certo? Assim, o cara humilde, o cara se autoproclama o rei, o tampa de crush da Itália, certo? Em 1866 entra em guerra contra a Áustria, certo? Fica tranquilo aí que não vai parar não esses conflitos não, por questões territoriais, por conta de poder, tá certo? Daqui a pouquinho, lá na frente, vem um grande conflito mundial.
É, a Primeira Guerra. Certo? Mas será na frente. Vamos embora. Tá certo? Então, Vitor Emanuel II se autoproclama rei da Itália. Em 1866, outra guerra contra a Áustria é travada, apoiado pela Prússia, certo? E ganham o território de Veneto. A segunda guerra, eles invadem os territórios pontífices e Roma vira capital da Itália, que no caso eram reinos controlados pela igreja, certo? Era aqui e, não por acaso da vida, era dominada pelos franceses, tá certo? Então, vê só o seguinte, então, como os caras não queriam invadir direto, entrar de taba com os franceses, o que é que os caras fizeram? Certo? Como os franceses estavam na guerra contra a Prússia, aí os caras tiveram a oportunidade e mandaram suas tropas tomarem aquele território. Então Roma passa a ser da Itália. Apesar que ninguém aceitava isso, tinha aquela treta, aquela raiva e tudo mais. Certo? Mas um tempo depois, como eu tinha dito ainda há pouco, certo? Na Primeira Guerra Mundial, essa questão, né, de unificação italiana, vai, junta, não junta, domina, separa, pede apoio, vai até, certo, os meados da Primeira Grande Guerra Mundial, que no caso, né, a Igreja Católica faz um tratado, certo, com Mussolini, que no caso era o ditador, né, o governador, o primeiro-ministro, escolha o nome, certo, da Itália. Eles fazem um Tratado de Latrão e é criado o Estado do Vaticano, certo? E, logicamente, também que depois isso vai desencadear outros conflitos, certo? Porque outros territórios, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, né, são adquiridos por Mussolini para anexar a Itália. Daqui a pouco tem mais.